Olá a todos! Vamos então dar continuidade à disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros, destacando as principais técnicas e as principais considerações sobre o atendimento a vítimas. Mais uma vez enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também mais uma vez com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como na leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. Nessa aula vamos falar sobre o desfibrilador, sobre o acidente vascular cerebral ou derrame, sobre o infarto agudo do miocárdio no coração. Falaremos também sobre a manobra para desengasgar as vítimas, chamada de manobra de Heimlich. Falaremos também sobre os sinais diagnósticos para que possamos avaliar as funções vitais das vítimas. E vamos iniciar um estudo sobre o mecanismo de lesão no trauma. Então, vamos lá. O primeiro assunto que vamos discutir hoje é sobre o desfibrilador. Mas antes de falar desse aparelho, vamos falar um pouco sobre onde ele age, que é o coração. O coração é um órgão oco que fica localizado no meio do peito. Aqui, na primeira figura, temos uma ilustração. Podemos ver as costelas, que são 12 ao todo. Aqui na figura só estão desenhadas 10, mas temos mais duas aqui embaixo. Vemos também o osso externo, que está aqui, e atrás dele temos o coração. Do lado direito, vemos o esquema de como é o coração propriamente dito. Podemos ver na figura alguns vasos sanguíneos saindo do coração, como a artéria aorta, e outros chegando ao coração, como a veia cava. Na figura de baixo, temos uma ilustração de como o coração é por dentro. Ele é dividido em 4 partes, que chamamos de câmaras cardíacas. As partes aqui de cima são os átrios. O átrio direito e o átrio esquerdo. As câmaras de baixo são os ventrículos, também ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Podemos ver entre cada átrio e cada ventrículo uma passagem, é por onde o sangue passa. Nessa passagem existem as válvulas cardíacas, que são essas aqui. Elas são muito importantes nesse processo. Pois bem, nós sabemos que o coração bate para bombear o sangue para todas as partes do corpo. E o coração bate num ritmo, que podemos chamar de ritmo cardíaco ou frequência cardíaca. O bater do coração acontece porque ele contrai e relaxa. Quando ele contrai, ele expulsa o sangue para a frente. Quando ele relaxa, ele deixa o sangue entrar, para expulsá-lo na próxima contração. Os átrios contraem juntos e empurram juntos o sangue para os ventrículos. Aí, na hora que os átrios relaxam, os ventrículos contraem e jogam o sangue para fora do coração e para dentro das artérias. Quando os ventrículos expulsam o sangue para as artérias, é quando nós sentimos o pulso. Então, o pulso é a onda de sangue empurrado para as artérias pelo coração. Quando os ventrículos contraem, eles empurram o sangue para a frente. Mas o sangue também poderia voltar para trás, para os átrios. O que impede que isso aconteça são as válvulas cardíacas que estão aqui. Elas se fecham quando ocorre a contração dos ventrículos e aí o sangue vai somente para a frente. Mas aqui eu queria chamar a atenção para o ritmo. Eu disse ainda agora que o coração bate num ritmo. Mas quem determina esse ritmo? São as células que ficam mais ou menos aqui, em um local que é conhecido como nódo sinusal. Esse local é o marca-passo do coração. Se o coração bate 72 vezes por minuto, significa que esse nódo sinusal libera 72 pequenos choques por minuto, para que o coração se contraia. Aí o choquezinho passa pelo coração e vai contraindo as fibras cardíacas. Agora, o que acontece se houver algum problema nesse nódo sinusal? O coração vai bater sem ritmo, fica uma bagunça. Uma parte do coração bate de um jeito, outra parte bate de outro. Uma parte bate a 60 vezes por minuto, outra bate a 100 vezes por minuto. Dessa forma, o coração não consegue bombear o sangue para os vasos sanguíneos. E essa situação é muito grave. O coração fica como se estivesse tremendo e o sangue não vai para lugar nenhum. Se ele não vai, vai faltar sangue para tudo quanto é lugar no corpo da pessoa. Essa condição em que o coração fica tremendo tem o nome de fibrilação.
Então existe um aparelho para tentar melhorar essa condição chamado desfibrilador. Aqui temos um modelo de desfibrilador portátil. Como está descrito, ele é usado para tentar reverter um ritmo cardíaco desordenado em um ritmo cardíaco normal. Para isso, ele dá um choque mais forte do que o choque normal, que faz o coração bater. A ideia é fazer cessar, acabar com todos os pequenos choques que estão circulando no coração. E aí o nódo sinusal, como ele tem um ritmo mais rápido do que o ritmo das outras células do coração, pode começar novamente e, se o coração estiver em condições, voltará a bater ritmado e a bombear o sangue. Caso a gente não disponha do desfibrilador, devemos promover a massagem cardíaca. Ela será importante para que o sangue fique circulando até que o socorro especializado chegue. Agora, temos aqui um outro assunto, que é o acidente vascular cerebral. Atualmente também é conhecido como acidente vascular encefálico, mas popularmente é conhecido também como derrame. Ele é um problema nos vasos sanguíneos do cérebro que interrompe o suprimento de sangue para o cérebro e para outras áreas do encéfalo. Vamos ver mais sobre isso no próximo slide. Aqui nós temos um esquema da distribuição de artérias para a cabeça. Note que aqui embaixo é a artéria aorta, que saiu do coração, que vai uma parte para cima e a outra parte para baixo. Essa artéria vai se dividindo, uma para o lado direito da cabeça, uma para o lado esquerdo, uma para a frente, outra para trás. Essa artéria aqui na frente é a artéria carótida, aquela que a gente palpa para ferir o pulso. Percebam que temos também outros pulsos mais fracos, é claro, mas que podemos aferir também. Então, essas artérias vão se dividindo, vão ficando menos calibrosas, ou seja, mais finas. E aí vão se dividindo, ficando mais finas e levam sangue para todas as partes da cabeça. Levam para os ossos do crânio, para os músculos e para o encéfalo, e também para o cérebro. O tecido cerebral é muito dependente de oxigênio. Se houver um problema com um desses vasos, o tecido que seria irrigado por ele pode sofrer com falta de oxigênio. Esta condição de falta de oxigênio no tecido chamamos de isquemia. Então, se essa isquemia for muito acentuada, podemos ter a morte do tecido, que é o que chamamos de necrose. Vimos que o sistema nervoso funciona recebendo estímulos do ambiente, interpretando esses estímulos e desencadeando respostas apropriadas. E o cérebro é todo divididinho, de acordo com as suas funções. É o que vemos nessa figura aqui do lado direito. Cada parte do encéfalo é responsável por interpretar um tipo de ação. Por exemplo, essa parte aqui da frente do cérebro é responsável pelo comportamento e emoção. Nós temos aqui a parte relacionada à fala. A parte de trás do cérebro, aqui, responde pela visão. E a parte do centro, que desce aqui pela lateral, é responsável pelo tato. Isso significa que, por exemplo, quando vemos uma coisa, essa informação passa pelo olho, é captada pelos nervos e vai para a parte de trás do cérebro. Quando vamos pegar alguma coisa, fazer algum movimento, a ordem que vai para os músculos se moverem vem dessa parte aqui do centro do cérebro. Quando ouvimos alguma coisa, o som é captado pelo ouvido e vai para essa parte aqui lateral do cérebro, responsável pela audição. Então, o funcionamento do cérebro é complexo. Todas as áreas estão ligadas e nossas lembranças, nossos desejos, as coisas que gostamos, que não gostamos, só são assim para nós por causa das conexões que o cérebro faz. Agora, imagina se uma parte do cérebro sofre uma isquemia, uma falta de oxigênio e morre. O que vai acontecer? Pode acontecer um monte de coisas, dependendo da área que sofreu a isquemia e que morreu. Se a área que morreu é responsável pelo movimento, podemos ficar paralisados, não sentir nada em uma parte do corpo. Se a área que morreu era da visão, podemos ter dificuldade em enxergar ou ficar cegos. Se a área é da audição, podemos ficar surdos. Se a área for da memória, podemos esquecer de fatos, de pessoas, de coisas que sabíamos fazer e agora não sabemos mais. Ou teremos que aprender de novo. Se for a área das emoções, podemos ficar insensíveis ou agressivos. E se for na área que controla a respiração, podemos parar de respirar espontaneamente e morrer. Essa condição que conhecemos como AVC ou derrame, nós temos de dois tipos. O primeiro é quando a artéria entope,
chamado de AVC isquêmico. Isso ocorre normalmente pela formação de uma placa de gordura no interior da artéria. Aí o sangue não consegue passar e chegar até o tecido que ele iria irrigar. Dessa forma, o tecido que seria irrigado morre. O outro tipo é o AVC hemorrágico. Neste caso, a artéria rompe, estoura, e aí o sangue vaza para a cavidade de dentro do crânio, que é a intracraniana. Aí temos dois problemas. O primeiro é a isquemia na parte que ia ser irrigada, igual ao primeiro tipo. O segundo problema é que o sangue que vazou, dependendo da quantidade, vai comprimir, apertar o cérebro. A caixa craniana onde o cérebro está é toda fechada, não tem para onde o sangue sair. Então, quando acontece esse tipo de hemorragia, o sangue fica lá, aumentando a pressão dentro da caixa craniana. A pressão lá dentro aumenta, podendo gerar novos problemas e novas lesões. Então, como eu falei, os sinais e sintomas do AVC são variados, dependendo da área do cérebro que foi afetada. Mas, normalmente, os acidentes vasculares cerebrais ocorrem em uma área específica do cérebro e em uma certa profundidade. Então, os sinais e sintomas mais comuns de AVC são os que estão aqui. Um dos mais comuns é a dificuldade da fala, dificuldade em articular palavras. Essa dificuldade normalmente acontece devido ao acometimento da parte do cérebro responsável por comandar os músculos da boca e da língua. Paralisia facial, formigamento, que é uma diminuição da sensibilidade, fraqueza no braço ou na perna. Normalmente, quando acontece um tipo de sintoma desses, a paralisia ou fraqueza é de um lado do corpo, ou lado direito ou lado esquerdo. Constatamos essa fraqueza quando pedimos à pessoa para apertar a nossa mão, por exemplo. A pessoa pode também perder a força motora, ficar com dificuldade de movimentação em uma parte do corpo. Pode acontecer também confusão mental. A pessoa pode não saber onde está, o que está acontecendo, que dia é hoje, etc. O momento do AVC pode causar na pessoa também uma dor de cabeça repentina e intensa, sem nenhuma causa aparente. A pessoa com AVC pode apresentar também alteração no equilíbrio e alteração na marcha, no andar. A alteração na visão em um ou dois olhos pode ocorrer devido à paralisia dos músculos que movimentam o globo ocular, ou devido ao fato de a lesão atingir a parte do cérebro responsável pela visão. O AVC acontece devido a uma mistura de fatores do indivíduo. Temos um pouco de predisposição genética, que é quando seu gene, seu DNA, traz alguma característica que estimula a ocorrência do AVC, com uma predisposição para ter uma taxa elevada de gordura no sangue. Essa gordura vai se acumulando nos tecidos e pode se acumular nos vasos sanguíneos, formando uma barreira ao fluxo de sangue. Temos também, além desses, fatores comportamentais, hábitos que adquirimos e cultivamos durante nossa vida que podem ajudar para que o AVC aconteça. O primeiro fator de risco para a ocorrência do AVC que vemos aqui é a hipertensão arterial ou pressão alta. Essa pressão é a força com que o coração bombeia o sangue para as artérias. A gente fala muito de pressão alta e de pressão normal, que é 12/8. Então, essa pressão ela é determinada por três coisas no corpo da gente. A primeira coisa que determina a pressão arterial é o volume de sangue que temos. Quanto mais volume, mais alta tende a ser a pressão arterial. Quanto menos volume, menor tende a ser a pressão. A segunda coisa que controla a pressão é a contração dos vasos sanguíneos. As artérias e veias são vasos sanguíneos com musculatura. Temos fibras musculares nas paredes delas. E por causa disso, os vasos sanguíneos podem se contrair, ficando bem fininhos, ou se dilatarem. Quando se dilatam, eles aumentam o espaço dentro deles, que pode ser preenchido com sangue. Nesta condição, a tendência é a pressão arterial diminuir. Se os vasos se contraem, a tendência é a pressão arterial aumentar. É como se você tivesse uma mangueira com a torneira ligada. A água sai com uma determinada pressão. Se você colocar o dedo na ponta da mangueira, diminuindo o buraco de saída da água, ela passa mais apertada e o jato de água pula mais longe. A terceira coisa que controla a pressão é a força de contração do coração. Se o coração bate mais forte e mais rápido, a pressão aumenta. Se o coração bate com menos força e mais devagar, a pressão cai. Então, a pressão arterial é uma combinação desses três componentes. Quanto maior a pressão arterial,
mais tensionados ficam os vasos sanguíneos, mais força o sangue faz sobre as paredes dos vasos sanguíneos. Então, um daqueles vasos pequenininhos que nós vimos na cabeça pode se romper, causando o AVC hemorrágico que falamos. Por isso e por outras coisas que a pressão arterial é perigosa. O segundo fator que vemos aqui como relacionado ao AVC é o diabetes. É uma alteração nos nossos hormônios responsáveis pelo transporte de glicose para dentro das células. O hormônio que faz a glicose entrar na célula não está presente em quem tem o diabetes tipo 1 e está presente, mas não é eficiente quando a pessoa tem diabetes tipo 2. Essa lesão é a que aumenta a possibilidade de acúmulo de gorduras e de formação de placas que entopem as artérias, podendo causar o AVC isquêmico. O próximo fator de risco para o AVC é a obesidade e o aumento de gordura no sangue. A gordura também é um componente muito importante no nosso organismo. Ela faz parte da estrutura do corpo e também armazena energia quando se acumula nos tecidos do corpo. Quando a gordura está em excesso no organismo, ela vai se acumulando em diversos órgãos, como no fígado, nas paredes dos vasos sanguíneos, e aí causando esse risco. O tabagismo também está associado à ocorrência de AVC. O cigarro é composto por várias substâncias tóxicas, algumas delas cancerígenas. O fumo duplica o risco de AVC porque causa endurecimento das paredes das artérias. O uso de álcool, particularmente o abuso da substância, também está relacionado com o AVC. Outro fator relacionado é o uso de anticoncepcionais. Os anticoncepcionais são eficazes na prevenção da gravidez indesejável e em alguns casos de controle de hormônios. Mas eles têm também alguns efeitos colaterais ou efeitos indesejáveis. Um deles é favorecer a ocorrência de trombose, que é um coágulo quando o sangue coagula dentro dos vasos sanguíneos. Esse coágulo pode obstruir o fluxo de sangue em qualquer lugar do corpo, inclusive no cérebro, favorecendo a ocorrência de AVC isquêmico. Além desses fatores, as doenças que aumentam a coagulação de sangue podem favorecer a criação de trombos dentro dos vasos sanguíneos e aí causarem a obstrução do fluxo de sangue para os tecidos do cérebro. O AVC, como vocês devem ter percebido, é uma condição grave, dependendo da sua extensão. A pessoa pode vir a falecer ou pode ficar com algumas sequelas, como fraqueza de um lado do corpo e paralisia. Essas sequelas podem ser passageiras, melhorarem com fisioterapia, com tratamento ou não, dependendo da extensão do dano ao cérebro. Nesses casos, não temos muito o que fazer, precisamos chamar o atendimento especializado o mais rápido possível. Outro problema que precisa ser atendido imediatamente é o infarto agudo do miocárdio. É uma situação um pouco parecida com a AVC, que é uma diminuição do oxigênio para o tecido, nesse caso, causado também pela presença de uma placa de gordura dentro dos vasos sanguíneos. O miocárdio é o músculo do coração, responsável pela contração do coração, que empurra o sangue para os tecidos. Assim como o cérebro, o coração, que é muito ativo, precisa muito de oxigênio. Quando há essa formação de placa de gordura e quando acontece o infarto, a área do coração que iria receber oxigênio logo entra em falência e pode morrer. Se a área que parou de receber oxigênio for pequena, o dano será também pequeno. Já se a área for maior, poderá, como sabemos, levar à morte. Então aqui temos que o infarto do miocárdio é a interrupção do fluxo sanguíneo para o coração causado por um trombo ou êmbolo. Um trombo é um coágulo de sangue que se forma dentro dos vasos sanguíneos. Quando um trombo desse, devido ao movimento dos músculos do corpo, se desprende do local em que ele foi formado e circula junto com o sangue, chamamos isso de êmbolo. Só que, lá na frente, os vasos vão ficando mais finos e esse êmbolo pode entupir algum deles. É o que nós chamamos de embolia. E essa embolia também pode ser a causa de um infarto. Nos casos mais comuns de infarto do miocárdio, eles são causados por formação de placas de gordura dentro dos vasos, como está aqui nessa figura, essa formação. Quando a isquemia do músculo cardíaco começa, a pessoa pode sentir algumas coisas. No geral, os sintomas iniciais são uma dor no peito, mas que não é descrita como dor. As pessoas dizem que sentem uma espécie de desconforto, de pressão, de peso, aperto
queimação ou sensação de preenchimento no peito. Outros sintomas e sinais são esses aqui no slide. O primeiro é a dor ou sensação que as pessoas falam. Às vezes as vítimas falam uma coisa engraçada, ou as coisas engraçadas, essas coisas que nos ajudam a lembrar de como são os sintomas. As vítimas referem uma dor tipo caminhadeira, que se espalha para outra parte do corpo, como a mandíbula ou braço, ou na parte superior do abdômen ou para as costas. O infarto é às vezes confundido com gastrite ou queimação, por exemplo, quando a dor vai para o estômago, ou é confundido com lombalgia, com dor nas costas. A pessoa pode também relatar que sente tontura ou falta de ar. Esse sintoma acontece devido à diminuição da pressão arterial, por causa de falta de força do coração em bombear o sangue. Pode acontecer de a pessoa apresentar pele pálida, acinzentada. Quando o coração perde parte das forças e a pressão cai, automaticamente a circulação sanguínea concentra-se nos órgãos vitais, como o cérebro. Então, é destinado menos sangue para as outras partes do corpo, como a pele. A pele pode também ficar viscosa, suada e pegajosa. A pessoa pode também sentir náuseas, que são enjoos, e vômitos, também por causa da diminuição da pressão. Uma das alterações perceptíveis é o pulso. Como o coração não consegue bombear o sangue com força, o pulso fica fraco. Aí, o corpo libera adrenalina para tentar ajudar o coração a bater mais forte. A adrenalina estimula o coração, fazendo com que o pulso fique mais rápido. Só que continua fraco, porque o coração não tem forças. Nesse caso, se palparmos o pulso, vamos sentir ele bem fraquinho, bem lá no fundo, apesar de rápido. E se a pressão da pessoa baixar demais, ela pode desmaiar. No atendimento ao infarto, a primeira coisa a fazer é tranquilizar o paciente. É uma coisa estranha pedir para a pessoa ficar calma em uma condição como essa. Mas se a pessoa ficar agitada, estressada, irritada, mais adrenalina vai ser liberada para estimular um coração que não aguenta ser estimulado, o que pode piorar a lesão que já tem. Outra coisa que se pode fazer é afrouxar as roupas da vítima, para que o sangue circule com mais facilidade pelas extremidades do corpo. Colocar a pessoa em posição confortável também é bom. Nessa posição, a pessoa tem os seus sintomas aliviados, inclusive a falta de ar. Normalmente, a posição semi-sentada é a mais aceitável, ou então sentado apoiando o tronco em um encosto de cadeira, por exemplo. E o mais rápido possível devemos chamar o socorro especializado. Nós vimos que uma das coisas mais graves, mais ameaçadoras, é quando a pessoa não está respirando. Às vezes engasga, com alguma coisa que está comendo, ou engole alguma coisa por engano. Isso acontece também com crianças. Vamos tentar entender esse processo nesse slide aqui. Aqui nós vemos o início de dois sistemas, o sistema digestivo e o respiratório. O ar vai entrar aqui pelo nariz, passa pelas fossas nasais, desce para a faringe, laringe e traqueia e vai aqui para frente. Vai para os brônquios, bronquíolos e pulmões. Já o alimento, os líquidos que ingerimos, passam pela boca, faringe, esôfago e vão para o estômago. Aqui tem um local que é comum para os dois sistemas, que é a faringe. Tanto o alimento quanto o ar passam por aqui. Quando o alimento ou líquido passam, a glote aqui se fecha e o alimento passa para o estômago. Quando o ar está passando, ele passa pela glote aqui e aí vai para o pulmão. Acontece que às vezes a glote não se fecha quando o alimento ou o que está sendo engolido está passando. Aí a pessoa engasga. É uma coisa que parece simples, mas pode se tornar muito perigosa. Quando a pessoa engasga, a primeira coisa que precisamos fazer é com que ela desengasgue. Nós poderemos conseguir isso com a manobra de Heimlich. Vamos fazer como está descrito na figura aqui. Primeiro, nós vamos avisar a vítima que vamos tentar desengasgá-la. Vamos nos posicionar atrás da vítima e inclinar seu tórax levemente para frente. Vamos fechar um dos punhos e segurar com a outra mão. Aí a gente procura o espaço entre o umbigo
e o apêndice xifoide, aquele que nós vimos na massagem cardíaca. Então, vamos fazer movimentos fortes e rápidos, para dentro e para cima, quantas vezes forem necessárias, até a pessoa cuspir o que a está engasgando. Um assunto importante quando falamos de primeiros socorros é os sinais diagnósticos. Estes sinais permitem que a gente saiba se a pessoa está muito grave ou não. Dos sinais diagnósticos, podemos avaliar mais eficazmente, no momento dos primeiros socorros, o pulso e a respiração. Nesse slide aqui, nós temos os valores de pulso considerados normais. No adulto, um pulso normal varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Em uma criança, os valores normais variam de 80 e 120 batimentos por minuto, e em um recém-nascido, eles variam entre 120 e 160 por minuto. No pulso, nós vamos observar três coisas: a frequência, se está rápido ou se está devagar. A gente pode até contar os pulsos em um minuto. Podemos perceber também o ritmo. Às vezes, quando a gente palpa, dá para perceber quando o ritmo do pulso não está regular. E percebemos também o volume. Nesse caso, o pulso pode ser cheio ou pode ser fino. Outra coisa que vamos analisar é a respiração. Um movimento respiratório envolve a inspiração, puxar o ar, e a expiração, de eliminar o ar. Aqui nós temos o pulmão. Vemos que o ar passa pelo nariz, pelas fossas nasais, pela faringe, que nós vimos anteriormente. Aí vai para a laringe, traqueia, que está aqui, passa para os brônquios, os bronquíolos, até chegar nos pulmões. Aí dos pulmões o ar vai para o sangue. Um adulto numa respiração normal tem de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Uma criança respira normalmente fazendo de 20 a 30 movimentos respiratórios. E um recém-nascido faz normalmente de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Na respiração, a gente percebe o ritmo, se está normal, ou se respira muito rápido ou muito devagar. Percebe também a profundidade da respiração, não deve ser muito superficial. E percebe também se há secreções ou sangue quando a pessoa respira. Temos aqui a pressão arterial. Ela é um sinal importante, mas é um dos que exige alguns aparelhos, como o estetoscópio e o aparelho de pressão. A pressão normal é 12/8, é o que todo mundo conhece. Na verdade, a medição e registro correto é 120/80, que são milímetros de mercúrio. Mas, como nós não vamos medir no momento, vamos para o próximo, que é a temperatura corporal. No nosso caso, dos humanos, a temperatura corporal varia de 36 a 37 graus Celsius. Quando perdemos sangue, a temperatura pode cair, situação que chamamos de hipotermia. Essa situação pode acontecer em caso de afogamento, em águas muito frias, e em caso de hemorragias. Aqui temos um sinal diagnóstico que requer observação, que é a coloração da pele. A pele normalmente é meio rosada. Algumas situações, como o infarto, deixam a pele arroxeada. A pele, nessa cor, indica que a quantidade de oxigênio presente no sangue está abaixo do normal. Aqui no slide temos um exemplo. Vejam principalmente os lábios. Essa condição, quando presente, é mais perceptível nos lábios e nas pontas dos dedos. Outro sinal diagnóstico é a análise da situação das pupilas. As pupilas são o que a gente chama de menina dos olhos. Por elas passam os raios solares, os raios luminosos, para enxergarmos. Normalmente, as pupilas devem ter um tamanho adequado à luminosidade do ambiente. Se existe muita luz, as pupilas ficam bem contraídas, para diminuir a passagem de luz para a retina e proteger para que não fiquemos ofuscados. Essa condição de contração da pupila a gente chama de miose. Ao contrário, quando existe pouca luz no ambiente, as pupilas se dilatam, aumentam de tamanho para aproveitar toda a luz que existe no local. Essa condição chamamos de midríase. As pupilas devem ser do mesmo tamanho. Aqui na primeira figura vemos as pupilas normais. O nome para essa condição, normal, são pupilas isocóricas. Na figura 2, temos as pupilas dilatadas, que é a midríase. Na número 3, temos a miose, que são as pupilas contraídas. E na número 4, temos as pupilas diferentes nos olhos. Uma está maior que a outra. Essa condição é chamada de pupilas anisocóricas.
No caso de análise de uma pessoa inconsciente, quando você coloca uma luz de uma lanterna, pode ser a lanterna do celular, espera-se que a pupila se contraia. Quando a pupila não reage, está dilatada e não se contrai, normalmente é um sinal ruim, sinal de que o cérebro foi afetado pela falta de oxigênio. Outro sinal diagnóstico é o estado de consciência da vítima. Então a pessoa pode estar alerta, orientada, quando ela está acordada, ativa, respondendo às perguntas que a gente faz. Ele pode estar meio sonolento, respondendo só a estímulos verbais. Ele pode estar respondendo só a estímulos dolorosos ou pode estar inconsciente. E outro sinal diagnóstico é a capacidade de movimentação. Nesse momento, nós vamos pedir à vítima para movimentar os braços, movimentar as pernas. Se ela movimentar os braços e não queixar de nada, significa que ele não tem nenhuma fratura grave. Se a vítima movimentar as pernas, é um bom sinal, sinal de que não houve rompimento da medula espinhal. Pode até ter havido uma fratura leve, quando o osso trinca. A pessoa requer observação, dependendo do caso, precisará ser imobilizada. Mas se conseguirmos manter os objetivos dos primeiros socorros, de não agravar as lesões, a evolução poderá ser boa. Então vamos parar por aqui por hoje. Na próxima aula vamos abordar outras situações de primeiros socorros. Um abraço e até lá!